Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, eu quero tanto te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa, de poder falar do Senhor. Pai, o que eu te suplico, que eu te clamo nessa manhã, usa, por favor, a minha vida, Pai, para poder levar a mensagem ao Senhor quer, a pessoa que o Senhor quer que chegue essa mensagem, ou as pessoas, Pai. O Senhor é tão bondoso e tão misericordioso com nossas vidas. Não sou melhor. Bom dia. Mais uma vez, agora, eu estava conversando com a Ana Clara, né? O quanto eu estou nervoso. Aí ela, pai, mas é mais uma aula. E eu era professor, né? Eu dava aula, né, frequentemente. Hoje não sou mais professor. Mas quando a gente fala de Deus é diferente. Quando a gente fala de Deus, tem um propósito, tem uma mensagem, né? E conforme a minha oração, é para que Deus possa ajudar, para que as pessoas que devam ouvir essa mensagem possam ouvir, que possam chegar no coração dessas pessoas. Eu vou falar sobre uma escritura, uma passagem muito conhecida, que foi o início do ministério de Jesus Cristo. 3 evangelhos falam sobre isso. Em Mateus 4, do 18 ao 22, em Marcos 1, do 16 ao 20, e Lucas 5, do 1 ao 11. Foi o chamado dos primeiros pescadores. É uma escritura bem conhecida, né? Ontem, assistindo com a minha família do The Chosen, revi novamente a cena, né? Como o Júlio falou, a gente vê as escrituras e aí quando a gente depara na cena, a gente consegue se reportar para aquele momento e consegue olhar de uma maneira totalmente diferente, né? Consegue ver real o que você leu. E o quanto isso muda a nossa mente e o nosso coração. Mas antes de começar na escritura, algo que me chamou a atenção é um contexto, o que envolve tudo isso, né? Jesus chamou os primeiros discípulos. Mas como foi isso? Como que iniciou? Como que começou? Iniciou da seguinte maneira. Jesus Cristo tinha sido batizado por João Batista. Depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto. Ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E depois ele foi direcionado, ao saber que João Batista foi preso, ele começou a pregar a mensagem de boas novas, chamando ao povo a se arrepender, que o reino de Deus estava próximo. E aí, chega nos discípulos. Mas antes da gente entrar propriamente nos discípulos, algo que me chamou a atenção, como eu sou professor de geografia, as curiosidades que tem no contexto histórico da situação. Eu queria falar, não sei se vocês já pararam para pensar, por que no Mar da Galileia? O que a Galileia tinha de importante para que muitos milagres, muitas coisas aconteceram naquele mar? Que, na verdade, é o maior lago de água doce de Israel. Uma das primeiras coisas é o cumprimento de uma profecia. Essa profecia, ela é citada em Mateus 4, do 12 ao 17, que diz o seguinte: quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Então, o primeiro fato é Isaías 9, do 1 ao 2, essa escritura.
A escolha da Galileia para o ponto de partida, ela foi uma estratégia e ela é carregada de um significado. Vamos por algumas razões que o início da caminhada de Jesus Cristo partiu da Galileia. A população da Galileia era uma população diversificada. Ali você tinha judeus, tinha samaritanos, tinha gentios. Era uma área, era um contexto, tem um contexto do Antigo Testamento, da profecia, né? Era uma área, uma rota comercial, onde tinham várias cidades em volta. O Mar da Galileia era um mar muito piscoso, essa palavra que se diz é abundante em peixe. Então, basicamente, aqui, o povo que morava ali vivia da pesca. A pesca era uma função, uma profissão honrada para aquela época. E tinha também a função simbólica da transformação. Foi no Mar da Galileia que Jesus acalmou a tempestade, que fez os milagres, a multiplicação dos pães, a questão de Pedro com relação aos peixes. Ele mostrou que no Mar da Galileia as vidas poderiam ser transformadas. Então o Mar da Galileia, ele tinha uma influência, um contexto muito importante. A Escritura de Isaías, quando ele fala sobre isso, é interessante. Porque o Mar da Galileia era visto como a terra dos pagãos, ou Galileia dos gentios. A palavra Galileia vem do hebraico, Galil, que significa círculo ou distrito. Isso me chamou muita atenção. Porque Jesus Cristo buscou um local que tinha uma diversidade de etnias e culturas religiosas? Porque Jesus buscou um lugar que tinha diversas rotas de comércio, para que a mensagem dele pudesse ser espalhada muito mais rápido, muito mais eficaz. E isso me chamou muita atenção. Isso ressalta o amor de Deus por nós. Agora, depois desse breve contexto sobre a Galileia, nós vamos para a Escritura. No capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco, e foram com ele. Nesse contexto, mostra que Jesus estava andando no Mar da Galileia, segundo Mateus, e avistou os pescadores, e chamou eles. E aí, conforme o Sérgio falou na nossa ceia, eu também vou usar as outras versões, outras traduções, Júlio também falou. Na tradução Ferreira de Almeida Contemporânea, esse chamado foi: vinde após mim, sede meus discípulos, um convite que o Senhor fez para segui-lo. A palavra sede significa desejo vivo, ardente. Na NVI, sigam-me, vem do verbo seguir, ir atrás, vir após. E na linguagem de hoje, venham comigo, a ação de vir. Sabe, Jesus Cristo estava chamando esses homens não simplesmente para amá-lo, não simplesmente para acreditar nele,
mas para seguir. O que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus significa priorizar Ele em nossas vidas. Significa deixar tudo. Será que hoje estamos seguindo a Jesus? Será que nos dias atuais estamos largando tudo para seguir a Jesus? O que tem sido a nossa rede? Esses pescadores largaram a rede. Mas o que hoje poderia impedir a gente de seguir a Jesus? O que hoje poderia impedir você que está nos ouvindo de seguir Jesus? Sabe, as traduções são palavras diferentes, mas têm o mesmo significado. É um chamado. É um chamado para cada um de nós. Sabe, esse chamado, ele foi um momento crucial na história do cristianismo. Foi um dos momentos mais importantes antes da crucificação de Jesus, narrados pelos evangelhos. Porque foi o início de tudo. E eu fiquei pensando, por que Jesus Cristo chamou pescadores? Por que Jesus Cristo não chamou os grandes estudiosos, as pessoas que conheciam muito? Porque o propósito de Deus é atingir a todos. Não é diferenciar. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho instrução. Ah, eu não consigo. A mensagem é para todos. Sabe, seguir a Jesus. Seguir a Jesus requer prioridade. Requer radicalismo. Uma transformação total da sua vida. As suas prioridades vão mudar. As suas prioridades vão se alternar. Sabe, uma mudança radical. E como é bom a gente ter uma mudança radical em nossa vida. Como é bom tem sido para mim seguir a Jesus. Sabe, e o que Deus quer para cada um de nós é isso. Largue as redes. Siga-me. Tenha uma vida radical. Tenha uma vida transformada. Tenha uma vida totalmente modificada pelo Evangelho. Esse é o chamado que Cristo tem feito a nós. Que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Sabe, sair da zona de conforto. Fazer diferente. Mudar. Mudar a maneira que a gente tem vivido. Mudar a maneira que a gente tem agido em nossa vida. Uma coisa que eu achei interessante é uma frase que fala o seguinte: no mundo de hoje, o sucesso é medido pelos seus seguidores e pelas curtidas que você tem. Mas para Jesus, o sucesso é como você ama a pessoa que está ao seu lado. Porque o chamado de seguir a Jesus não é simplesmente vou seguir os ensinamentos dele e acabou. Você tem que ir para uma missão. Você tem que fazer mais discípulos. Você tem que anunciar o Evangelho. Como o Sérgio falou, as ofertas ajudaram para que a gente pudesse estar aqui. Para que pudesse avançar o reino de Deus. Esse tem sido o grande chamado. Esse tem sido a grande transformação. E é um chamado universal. Não é um chamado só para aquela época. E a atitude de Simão Pedro, André, Tiago e João
O que a gente pode aprender com a atitude deles? Eles largaram imediatamente e seguiram. Tiago e João, eles estavam com o pai. Em Marcos fala que eles tinham empregados. Largaram tudo. É como se Simão Pedro e André tivessem uma classe social e Tiago e João tivessem mais, tivessem empregados, tivessem uma condição melhor. E mostra que, independente da classe social, Jesus chamou os dois. Não fez distinção. É um chamado universal para cada um de nós. E vamos ver o que a gente pode aprender com isso. A gente pode aprender a disponibilidade, que é uma prontidão dos discípulos em responder a Jesus Cristo. Essa prontidão, essa disponibilidade, ela só é permitida com fé e confiança. Você está disponível para Cristo hoje? Mudança de prioridade. Seguir a Jesus exige uma mudança de prioridade. Isso só é possível quando a gente coloca a fé em primeiro lugar das nossas vidas. Ter fé. Confiar nos planos de Deus. No propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Esse tem sido chamado. E por último, a missão. A missão que é anunciar o Evangelho e fazer discípulos. E ensinar esses discípulos a fazer mais discípulos. E cumprir a missão, que é instituir o reino de Deus aqui na terra. Amém. E aí ele fala sobre: venham comigo e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Pescadores, pescar gente. Por que chamar pescadores? Sabe, era uma profissão comum no Mar da Galileia. Poderia atingir muitas pessoas, o acesso que esses homens tinham. Mas uma coisa que me chama muita atenção é a diferença. Jesus Cristo estava chamando eles para ter uma mudança de vida, uma mudança radical. Qual a diferença de pescador de peixes para pescador de gente? Pescador de peixe tira da vida para a morte. Pescador de gente tira da morte para a vida. Esse é o chamado. É que a gente possa, como fala na profecia de Isaías, tirar as pessoas da escuridão. Esse é o chamado. Não é só para as nossas vidas, mas para as vidas das pessoas que a gente ama. Das pessoas que a gente nem conhece. Esse é o chamado que Cristo fez para aqueles homens. E eles seguiram imediatamente. Sem pensar. Sabe, eu li os três evangelhos. E eu busquei as características, né? Eu falei, caramba, são 3 evangelhos falando sobre o mesmo assunto, mas o interessante é que são perspectivas diferentes da mesma coisa. Como cada um viu cada situação. Mateus, ele viu um contexto mais... Mateus escreveu mais direcionado para os judeus, aonde ele fala das profecias, do cumprimento das profecias, da importância de Jesus Cristo. Já Lucas,
ele já fala mais para os gentios, como se fosse mais para a gente aqui, para as pessoas comuns, para as pessoas que não eram judeus, com o propósito de mostrar a compaixão de Cristo, o amor de Cristo por nós. No entanto, que em Lucas, primeiro ele faz o milagre, depois ele chama. Que em Mateus fala que ele estava caminhando pelo mar da Galileia. Mas em Lucas a gente vê o quê? Ele estava pregando. A multidão estava apertando ele, e quando ele viu Pedro e André pescando, ele pediu para subir no barco, para poder anunciar a mensagem. Eles já tinham passado a noite toda lá e não pegaram nada. E aí, depois que ele desce, que ele manda, ele sabia da necessidade de Pedro. Jesus sabia. Jesus sabe da necessidade de cada um de nós aqui. Sabe, não há nada que a gente possa esconder de Deus. Ele sabe do que a gente precisa. O que Cristo estava ofertando para esses homens era um propósito de vida. E é esse propósito que Cristo chama cada um de nós. Uma coisa que... Aí eu tinha feito a comparação de Mateus e Lucas, né? Eu falei, caramba, na minha pesquisa não apareceu Marcos. E Marcos, o texto é bem curto, né? Aí eu fui ver, por que Marcos, o texto dele é mais curto, né? Sobre o mesmo assunto. Porque Marcos, ele pregava, ele escreveu o evangelho como se fosse para os gentios. E Marcos, ele era muito... O ritmo dele era muito acelerado no que ele escrevia. Sabe por quê? Porque ele via urgência. Era urgente o chamado. Então ele tinha que ser rápido. Foi Marcos que lembrou que o Tiago e João, eles tinham empregados. Em Mateus não fala, em Lucas também não fala. Cada um, da sua maneira, ressaltou uma característica. E as três perspectivas, elas se completam. Elas se unem. Por isso a palavra de Deus ela é tão perfeita. Que elas se completam. E o que podemos aprender sobre o início do ministério de Jesus? Algumas características, alguns aprendizados que a gente pode tirar disso. O primeiro, a importância da fé. A fé em Jesus Cristo é fundamental para que a gente possa transformar as nossas vidas. Sem fé, a gente não consegue a transformação. O segundo aspecto, o poder na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia que vai permitir esse poder para que a gente possa ser transformado. Que a gente possa ter a Bíblia, como ontem a gente falou no estudo, como manual da nossa vida. Porque a Bíblia ela vai poder entrar até o mais fundo da nossa alma e espírito. E vai nos ajudar a conhecer mais de Cristo. A poder entender mais sobre esse chamado, que é seguir a Jesus. E uma coisa que também a gente pode ressaltar é a importância de servir aos outros. Seguir a Jesus também é servir ao próximo. Porque você mostra o seu amor servindo.
Sabe, servir aos outros, ele demonstra amor e compaixão. Pô, Adriano, é difícil servir, mas não é impossível. Quando fomos chamados a ser seguidores de Cristo, a gente tem que servir. Isso quer dizer, a gente tem que amar. A gente tem que ter compaixão. Porque Cristo teve por nós. Cristo foi o maior exemplo em nossas vidas. E por último, a esperança no reino de Deus. O reino de Deus se iniciou nesse momento, no momento do chamado. E o reino de Deus não é algo físico, é algo espiritual, que vai começar no coração de cada um de nós. Para que no futuro, a nossa esperança seja que esse reino, ele se torne físico, se manifeste plenamente na terra, trazendo justiça, paz e felicidade para todos. Esse é o chamado. Essas são as coisas importantes que a gente pode aprender com o início do ministério de Cristo. O chamado, ele é universal, ele é para todos. Jesus hoje está chamando você para segui-lo. Jesus hoje está chamando você para largar as redes, priorizar Ele em sua vida. E qual vai ser a sua resposta? Aqui ele está falando: siga-me, que eu vou ensinar a você a pescar gente. Quero animar cada um, encorajar cada um a seguir a Jesus, a ouvir esse chamado. Obrigado a todos.